Viva o Rádio! Viva o Rádio! Aquele quadro que valoriza quem faz, fez ou quem vai fazer a história do rádio no Brasil. E quem iniciou a história do rádio no Brasil. Quem inventou o aparelho de transmissão e de recepção para transmitir voz à distância era um brasileiro. Isso mesmo, um padre gaúcho brasileiro, Roberto Landel de Moura. Eu converso agora aqui na programação da sua Rádio Globo, no quadro Vivo Rádio, com Eduardo Ribeiro, jornalista, editor do Boletim Jornalista e Companhia, e ele fala sobre não só essa campanha, né, para que haja o reconhecimento, como também essa valorização do cientista Roberto Landel de Moura, que, se vivo fosse, teria completado 150, o que seria, claro, absolutamente improvável, né, mas há 150 anos nasceu Roberto Landel de Moura. Eduardo Ribeiro, jornalista, boa noite. Boa noite, Marco. Uma satisfação estar falando com você sobre um tema tão importante para a história do Brasil. Esse padre gaúcho que morou em São Paulo nasceu em 1861, não é isso? 1861, no dia 21 de janeiro. Portanto, janeiro do ano passado, janeiro deste ano, melhor dizendo, janeiro agora, sexta-feira passada, dia 21, foi um dia absolutamente importante para a história do Brasil, ainda que oficialmente a história não reconheça, né? E essa é a luta que um grupo de voluntários tomou há alguns anos de buscar esse reconhecimento, porque o que mais machuca é saber que você tem um cientista dessa qualidade no Brasil e ver que as crianças brasileiras não só não aprendem sobre ele, como aprendem que as coisas que ele fez teria sido um estrangeiro que fez, que é o caso do Marconi, apontado como inventor do rádio. Pois é, atribui-se ao Guglielmo Marconi, cientista que morou na Triestina, na Itália, no norte da Itália, com a ajuda de alguns estagiários que subiram um monte, aí o Marconi mandou um sinal de código Morse. Essa história que, inclusive, eu também conto, mas também conto do Landel de Moura nas minhas aulas na faculdade, quando eu dou aulas de história do rádio. Porém, há uma diferença fundamental entre o padre Landel de Moura, gaúcho, que fez o experimento em São Paulo, e o Marconi. O Marconi não transmitiu voz, ele transmitiu sinais de código Morse e, segundo consta, o Roberto Landel de Moura transmitiu voz à distância, é isso? É isso. O nosso padre cientista fez a primeira experiência que se tem conhecimento no mundo de transmissão da voz humana sem fio, né? Porque já viu o telefone de Graham-Bell, etc. Mas a transmissão sem fio, que é o rádio, como nós conhecemos hoje, como eu com você conversando e milhares de ouvintes ouvindo, esse privilégio quem teve foi esse brasileiro que fez essa experiência em 1899 em São Paulo, entre a Avenida Paulista e o Morro de Santana. E é uma coisa mais importante, Marco, você que dá aula de história de rádio e é um dos poucos abnegados aí que fala da história do padre Landel, é que é tudo documentado, né? Não existe nenhuma aventura, né? A documentação farta, as patentes que ele conseguiu, os manuscritos que ele deixou, os aparelhos que foram depois recuperados e feitos com réplicas que funcionaram, e tudo isso aí está lá no Rio Grande do Sul, no Instituto Geográfico e Histórico do Estado, à disposição de qualquer autoridade ou de qualquer pessoa do público em geral. Agora, mesmo tendo a patente do rádio no Brasil reconhecida em 1901, portanto, pouco depois de ele ter feito esse experimento, Landel de Moura não conseguiu o reconhecimento. Decidiu, então, viajar para os Estados Unidos, onde conseguiu, em 1904, 3 cartas de patente. De volta ao Brasil, ele quis fazer a demonstração de suas invenções no Rio de Janeiro. Mas, por um erro de avaliação, o governo não lhe deu a oportunidade de fazer a demonstração. E depois ele foi forçado a abandonar os experimentos científicos. Detalhe, a igreja ou setores da igreja, né, chegaram a dizer que ele tinha uma espécie de pacto com o demônio, é isso? Não só a igreja, mas os fiéis, porque a gente tem que entender um pouquinho o que era o Brasil naquele tempo, né, virada do século XIX para o século XX. Não tinha nenhuma tradição científica, eram poucas as pessoas que podiam estudar e, dentre essas, as que tinham talento e habilidade para construir coisas desse tipo. Tanto que Santos Dumont, que era contemporâneo do padre Landel,
muitos anos ele é o patrono dos radioamadores, por exemplo, que tem por ele uma verdadeira devoção, né? Isso, é o grande, vamos dizer, o grande público que reconhece o nosso padre são os radioamadores, porque eles conhecem bem a história, né? E dão uma força muito grande na celebração desses 150 anos. Eles foram importantes, fizeram o que a gente chamou aí, eu nunca tinha ouvido falar, também confesso a você, uma espécie de passeata virtual. Ou seja, 36 mil radioamadores que existem no Brasil foram acionados de alguma forma para celebrar os 150 anos do padre. Enfim, mas a gente tem aí um gênio da nossa história que está à altura dos outros, Santos Dumont, heróis como Tiradentes, como o Zumbi do Palmares, Oswaldo Cruz, só que não é reconhecido, não está na escola, nossas crianças não aprendem isso. E exatamente por isso é que agora, em pleno século XXI, o padre Landel de Moura está prestes a ver, quer dizer, pelo menos os fãs dele, os admiradores estão prestes a ver o nome do padre Landel de Moura no livro de Heróis da Pátria. E se realmente as crenças religiosas de que existe uma outra dimensão e ele de lá está olhando por nós, eu diria também que ele está prestes, desde o outro plano, a ver isso acontecer. Por quê? Porque existe um projeto, nesse sentido, um projeto de lei de um senador, não é isso? É isso, foi uma das primeiras iniciativas que o movimento acabou conseguindo. Teve o selo do Correio, que foi um trabalho de 1 ano e meio, basicamente, para conseguir que os Correios lançassem o selo e o carimbo em homenagem ao Landel, que foi lançado no dia 21. E esse foi, digamos, um segundo momento importante, que é o projeto de lei do senador Zambiase, que propôs a inclusão do padre, o nome do padre no livro dos Heróis da Pátria, fica depositado num negócio chamado Panteão Tancredo Neves, ao lado desses que eu falei, Tiradentes, Zumbi, Oswaldo Cruz, o próprio Tancredo Neves e outras figuras da nossa história, né? Isso já será um reconhecimento oficial, porque é do Congresso Nacional. Mas o reconhecimento que a gente quer é aquele sim de ir para a sala de aula em todo o Brasil, que as crianças lá do ensino básico, no momento em que forem aprender história, ou aprender os heróis da nossa pátria, tenham também, entre todos aqueles que a gente conhece muito bem, o padre Landel de Moura. Eduardo, lembrando aqui para os ouvintes de todo o Brasil, que através do site www.mlm, de Movimento Landel de Moura, então www.mlm.landel com 2 L's, landeldemoura.qsl.br. QSL é um código de radioamadores, por isso essa referência. Então, repetindo, www.mlm.landel com 2 L's, Landel de Moura, tudo junto, .qsl.br. Você, ouvinte, pode obter mais informações sobre este movimento em favor de um herói brasileiro, inventor do rádio, porque foi o primeiro a experimentar transmissão de voz à distância, quando Marconi tinha transmitido códigos à distância, códigos sonoros, na verdade, em bips longos e curtos, o código Morse, e não exatamente voz à distância. Quem lançou voz à distância sem fio pela primeira vez foi um brasileiro, padre Roberto Landel de Moura. Jornalista Eduardo Ribeiro, muito obrigado pela gentileza, uma boa noite. Para você também, só lembrando, Omar, que quem tiver interesse, tem um abaixo-assinado nesse site que você forneceu, que você leu aí para os ouvintes. É só entrar lá, clicar o nome por o RG e vai ajudar, vai contribuir para que a história do Brasil faça justiça ao nosso padre cientista. Eu conversei aqui nesta noite, no nosso programa Quintal da Globo, com Eduardo Ribeiro, jornalista, editor do Boletim Jornalistas e CIA, Jornalista e Companhia, ele que, juntamente com outros brasileiros, celebraram na sexta-feira passada os 150 anos de nascimento do padre cientista Roberto Landel de Moura, inventor brasileiro do rádio, pai das telecomunicações, um padre gaúcho que, em São Paulo, transmitindo entre a Avenida Paulista e a região de Santana, na Zona Norte, acabou conseguindo fazer com que códigos de voz, audiofrequência, tecnicamente falando, audiofrequência fosse transmitida à distância. Viva o rádio, viva o padre Landel de Moura, viva o brasileiro padre cientista. Viva o rádio!